Os acharam, amém? Amém. Lendo assim: que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E por enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A igreja poderia se sentar. E agora ia se sentar com glória a Deus, glorificando, porque a presença do Senhor se faz aqui nessa manhã. O Senhor está aqui, mas Ele está agindo, porque não é de mim mesmo, não é eu, não é Tiago, que tem o poder de livrar, ou de libertar, ou de trazer uma solução, ou de trazer uma cura, mas sim aquele que é o dono das nossas vidas, que está presente aqui nessa manhã, e está intercedendo pela vida de cada um de vocês. Amém? Primeira coisa que eu tiro de Zaqueu. Zaqueu é um cara que me incomoda muito, porque Zaqueu ele era um judeu, ele fazia parte do grupo dos judeus, do povo judeu. Só que Zaqueu ele passava na vida dele por um preconceito. Naquele momento, naquela época, o que mais existia era o preconceito. Era você tirar conceito de pessoas, ou falar coisa de pessoas, ou acusar pessoas. Pode ver que muitas pessoas sofriam de pesares naquele momento, por causa de acusações e por causa de julgos. E porque vivíamos no momento da lei naquela época, então existia muito julgo, muito preconceito naquele momento. E Zaqueu, o preconceito que ele tinha, não era só a sua estatura. Eu sei que já teve vários pregadores aqui que já falaram sobre Zaqueu, mas uma coisa que me incomoda dele é que Zaqueu, por ele ser pequeno e por ele ser desprezado pelo seu próprio povo, ele busca fazer ser reconhecido pelos a qual o despreza. Zaqueu, por ele ser de menor estatura e não poder falar, ter palavras a qual influenciem pessoas pela sua estatura, por causa da sua estatura, Zaqueu ele começa uma fase de desligamento. O que é desligamento? É você se separar da sua família. A família de Zaqueu aqui, quando é falado, fala de povo. Zaqueu se desligou do povo. Zaqueu passou a ser um publicano, trabalhar para o inimigo do povo. Ele passou a trabalhar para o Império Romano, a qual oprimia os judeus naquela época com impostos, dando impostos, impondo impostos, cobranças, taxas, para poder de cada coisa que recebia. E o interessante é que ele não percebeu, mas ele estava, com o passar do tempo, se afastando tanto, mas tanto, que a palavra afirma que ele passa a se tornar chefe dos publicanos. Ele se afastou tanto da presença do vínculo dos seus conterrâneos, que ele passou a ser chefe dos publicanos. E uma coisa que me tira a atenção aqui é o nome de Zaqueu. Porque numa pesquisa, eu estava pesquisando, e Zaqueu em grego se chama Zakshaiot, em hebraico se chama Zakshai, e o significado disso se chama puro e justo. Ou seja, Zaqueu, além de se afastar do seu povo e passar a cobrar impostos, ele passa também a se desligar do significado do seu nome. Porque naquela época
o nome tinha significado. Quando uma criança nascia, logo dava-se, vai ser chamado Tiago, porque Tiago representa isso, ou Tiago tem o significado disso, ou Tiago tem o significado daquilo. Então, era normal dar nomes por causa dos seus significados. E Zaqueu aqui ele estava se afastando até mesmo do seu nome, puro e justo. O problema disso é que tudo aquilo que Zaqueu adquiriu nesse período de tempo todinho, porque Zaqueu ele se tornou rico, Zaqueu ele se tornou milionário, Zaqueu ele enriqueceu, mas não tinha alegria, não tinha felicidade. O que ele tinha não trazia para ele felicidade, não trazia para ele alegria, não trazia para ele aquilo que ele tanto almejava, o que? De ter amizade, comunhão, de estar interagindo uns com os outros. Ele era desprezado. Zaqueu, por ser publicano, tinha até a oração dos publicanos e tinha a oração dos sumos sacerdotes, né? É sumo sacerdote que corrige se eu estiver errado. Porque os sumos sacerdotes oravam dizendo: Senhor, muito obrigado por eu não ser como esses homens, a qual cobra o dinheiro dos outros, a não ser como esses pecadores. E qual era a oração dos publicanos? Senhor, perdoa-me. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu não sou digno da tua presença, mas, Senhor, eis-me aqui. Me dê uma chance. Me dê uma chance de estar novamente na tua presença. Essa era a oração que Zaqueu, eu imagino que Zaqueu fazia todo dia dentro dele. E o interessante é que a palavra fala que quando ele ouve que Jesus ia passar no local, logo Zaqueu criou uma esperança. Zaqueu ficou mais feliz em saber que Jesus ia passar por aquele lugar do que tudo aquilo que ele tinha adquirido ou do trabalho dele, dos frutos do trabalho dele. E Zaqueu ele corre de uma velocidade a ponto de chegar a querer ver a passagem daquele homem naquele lugar. Só que tem um problema. O primeiro problema que Zaqueu encontra é a multidão. É o primeiro problema. Em todo lugar você pode perceber que sempre existe um obstáculo. E o obstáculo de Zaqueu aqui era a multidão. O cego de Jericó, na hora de gritar, ele teve que gritar alto, falar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Por quê? Porque a multidão impedia ele de estar perto de Jesus. Você percebe que a multidão o tempo todo aqui se representa empecilho, se representa obstáculo. Por quê? Porque até mesmo a mulher no fluxo de sangue, ela para poder chegar a Jesus, ela teve que se arrastar, encontrar um espaço no meio da multidão para poder tocar e ser curada. A palavra de Deus aqui diz que você tem que quebrar os obstáculos que estão te impedindo de crescer. A palavra de Deus aqui hoje eu quero decretar na vida dos irmãos hoje nessa manhã, que aquilo que tem te impedido de crescer, aquilo que tem te impedido de estar na presença de Deus, aquilo que tem te impedido de ter uma comunhão com Deus, aquilo que tem te impedido de fazer a vontade de Deus, hoje vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E o interessante de Zaqueu é que ele encontra, eu quero ser o mais rápido possível, respeitando o período do horário. E a segunda coisa que eu vejo é a estatura. O segundo obstáculo de Zaqueu era a sua estatura. Por ele ser baixo, como Jesus ia ver ele no meio de uma grande multidão de várias pessoas, ali a estatura de Zaqueu era um segundo obstáculo. Só que o interessante é que Zaqueu ele não ficou conformado com a situação. O interessante de Zaqueu é que ele encontrou até mesmo em um obstáculo, no terceiro obstáculo que se apresenta a ele, uma oportunidade. Por quê? Porque tinha três obstáculos. Primeiro, multidão. Segundo,
a estatura. E veio o terceiro obstáculo, uma figueira brava. Ali naquele terceiro obstáculo ele encontra uma esperança, ele encontra uma solução, ele usa aquele obstáculo em favor dele mesmo, ele usa aquilo que poderia atrapalhar até mesmo o seu tamanho para subir numa árvore e guiar-se. Alguns vão dizer que a figueira brava ela era alta, outros vão dizer que até espinho ela tinha. Ele superou a todos os seus limites. O que Deus quer que você faça nessa manhã? Supere seus limites. Supere seus limites. Clame a Deus. Clame a Deus. Fale com Ele. Chame a atenção dEle da maneira que você pode chamar. Seja aqui ou seja em casa, seja trancado no seu quarto, seja trancado na sua casa. Chame a atenção do Senhor para o seu problema. Porque a palavra de Deus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só o único que pode resolver a sua vida é Cristo. O único que pode resolver o seu problema é Cristo. Cristo tem que ser o centro da sua vida todos os dias. Eu não aceito, presbítero, meu presbítero. Eu sou um tipo de crente que eu passei a me conformar de chegar 7 horas, 7h30 na igreja, sentar no banco, ficar como se fosse marcando o tempo, horário, bater cartão